Bom, último vídeo nosso, como eu disse no final do anterior, vou tomar uma água aqui, gente. Nesse vídeo nós vamos falar das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Eu já falei no vídeo anterior, mas vamos só relembrar novamente. Diferentemente das autarquias e das fundações públicas, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia são pessoas jurídicas de direito privado. Eles possuem personalidade jurídica própria, mas de direito privado, certo? Eles oferem essas empresas, a empresa pública e a sociedade mista visam lucro, certo? E exercem atividades econômicas e de prestação de serviços. Olha lá, vamos voltar lá. Autarquia e fundação pública. Tanto a autarquia quanto a fundação pública sem fins lucrativos, a autarquia exerce atividade típica do Estado e a fundação pública exerce atividade de interesse do Estado. Tá? Mas vamos voltar aqui agora. Empresa pública e sociedade de economia mista. No nosso quadro, no nosso material que eu deixei para vocês lá nos arquivos, vocês vão ver que eu deixei uma do lado da outra, quadrinho comparativo delas, tá? As características de ambas. E se eu pegar para ler as características delas para vocês, para expor as características delas para vocês, vocês vão ver que são bastante parecidas. Só que tem dois pontos que as diferenciam, tá? As características que são semelhantes, gente. Vou bater novamente nessa. Ambas, tanto a empresa mista quanto a sociedade tanto a empresa pública, desculpa, gente, quanto a sociedade de economia mista. Ambas possuem personalidade jurídica de direito privado, tá? Tem que guardar isso, certo? Por quê? Lembra das prerrogativas que eu falei das autarquias e das fundações? Que são pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, aquelas prerrogativas que nós vimos no vídeo anterior, prazos processuais em dobro, bens impenhoráveis e imprescritíveis, reexame necessário de decisões, todas aquelas prerrogativas que também fazem parte da administração pública direta, que amoldam também as autarquias e as fundações, certo? Essas prerrogativas elas não se enquadram para a empresa pública e para a sociedade de economia mista, justamente por isso, porque a empresa pública e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Ambas são características idênticas. Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Tá ok, gente? Isso é importante para nós, tá? Porque é uma característica que diferencia as fundações, as autarquias e as fundações da empresa pública e da sociedade de economia mista. Tá? Isso é bastante perguntado em concursos, é uma característica bastante interessante que diferencia os dois primeiros entes administrativos dos dois últimos aqui nessa sequência que nós instituímos. Tá? Outra característica importante da empresa pública e da sociedade de economia mista, que também as diferenciam das autarquias e das fundações, é que tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, elas possuem fins lucrativos, certo? Elas visam um lucro. Isso é muito importante para nós, porque lembra, autarquia e fundação pública sem fins lucrativos. Outra característica importante das empresas públicas e da sociedade sociedade de economia mista, que é igual também da autarquia e da fundação pública. Todas são as quatro nesse caso, certo? São criadas por lei específica, tá bom? Todas são criadas por um ente político da administração pública direta por lei específica. A empresa pública e a sociedade de economia mista, elas exercem que tipo de atividade? Eu já falei para vocês. Atividades de exploração econômica ou de prestação de serviço.
tá? Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista exercem atividades de exploração econômica ou de prestação de serviço. Isso é uma diferença importante também das autarquias e fundações. Vamos lembrar, atividades das autarquias, atividades típicas do Estado, lembra? De interesse social, sempre visando interesse público. Atividades das fundações públicas, atividades de interesse do Estado, mas também de interesse público, sempre priorizando o interesse público. Já as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas exercem atividades de exploração econômica ou de prestação de serviço, sempre visando lucro, tá? Grana para a administração pública, tá certo? A empresa pública e a sociedade de economia mista, elas sofrem um controle estatal, mas é aquela supervisão finalística, porque elas não podem se desviar da finalidade pela qual elas foram criadas, certo, gente? Então, a gente já falou mais ou menos isso, que os entes administrativos eles não podem sofrer ingerência do ente político pertencente à administração pública direta que o criou. Tá? Eles têm autonomia administrativa, financeira. O controle estatal que ocorre é aquele controle finalístico, aquela supervisão finalística, tá? Para verificar se esses entes administrativos, no caso aqui a empresa pública e a sociedade de economia mista, eles não estão se desviando da função pela qual eles foram criados. Regime de contratação da empresa pública e da sociedade de economia mista, sempre através de concurso público, e o regime de contratação é a CLT, certo? Então, são as características iguais entre empresa pública e sociedade de economia mista. Legal, gente? Isso são as mesmas características da empresa pública, são idênticas à sociedade de economia mista. Até aqui. Mas, professor, como eu vou saber quando é uma empresa pública e quando eu vou saber quando é uma sociedade de economia mista? Eu vou começar até fora da ordem que eu coloquei aqui, porque o nome vai matar pra gente. Empresa pública. Quando eu falo em empresa pública, o capital é 100% público. Não tem participação, embora seja uma pessoa jurídica de direito privado, porque ofere lucro, o capital é 100% público. Não tem participação privada na empresa pública. O capital é 100% público, empresa pública. Já na sociedade de economia mista, o capital é misto, como o nome já diz. Tem capital público e privado, sempre com o controle acionado do público. Então, sempre vai ter mais público do que privado, mas tem capital privado na formação da sociedade de economia mista. Olha lá, empresa pública, 100% de capital público. Sociedade de economia mista, o nome já diz, misto quente. Capital público e privado com prevalência do público, certo? Sempre vai ter mais público do que privado. Primeira diferença. Então, no que tange a empresa pública e sociedade de economia mista, é o capital, certo? Enquanto um capital é 100% público, no outro é misto quente. Público e privado com prevalência do público. Outra forma de diferenciar a empresa pública da sociedade de economia mista. Enquanto a empresa pública ela pode ter qualquer forma de organização admitida em direito, limitada, ilimitada, anônima. Aquelas empresas que nós aprendemos em direito comercial, lembra? Sociedade limitada, sociedade delimitada, anônima. A empresa pública pode ter qualquer tipo de organização prevista em lei, admitida em lei. A sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima. A forma dela se organizar só pode ser através de sociedade anônima. Então vamos lá, o que diferencia a empresa pública da sociedade de economia mista? É a sua organização e seu capital. A empresa pública, a sua organização, ela pode ocorrer de qualquer maneira admitida em direito. Então ela pode ser qualquer tipo de sociedade, limitada, ilimitada, sociedade anônima, certo? E o capital dela é 100% público. Já a sociedade de economia mista, no que tange a organização, ela pode se organizar apenas como sociedade anônima.
E o capital dela, diferentemente da empresa pública, ele é misto. Tem capital público e capital privado, sempre com prevalência do público, gente. Perfeito? Com isso, nós diferenciamos empresa pública de sociedade de economia mista. Agora, vamos ver se a gente conhece. Eu até peguei aqui para poder lembrar. Vamos ver se a gente conhece algumas empresas públicas e algumas sociedades de economia mista. Eu tenho certeza que vocês conhecem, tá? Exemplos de empresa pública, lembra? Capital 100% público, qualquer tipo de organização prevista em direito. Exemplos de empresa pública: Caixa Econômica Federal, Banco Nacional do Desenvolvimento, Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, Serviço Federal de Processamento de Dados. São exemplos de empresas públicas. Exemplos de sociedade de economia mista, gente: Banco do Brasil, Petrobras, Banco do Nordeste e Eletrobras. Legal, gente? Eu gosto muito dessa parte da matéria, ela é bem interessante. Lembrando que lá no nosso resuminho que eu deixo lá no Arquivos na plataforma Teams para vocês, tá bem certificadinho, tá bem resumidinho. Eu acho que vocês vão ter uma sequência lá legal também escrita para vocês poderem estudar. E no final lá, gente, que eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas a hora que vocês pegarem lá o material, no final eu deixei um quadro comparativo entre autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, que diferencia exatamente essas características e inclusive indicando algumas outras coisas, como como é que esses entes administrativos contratam serviços ou compram materiais, tá? Que é através de licitação, se eles têm privilégio em juízo, que são as prerrogativas ou não, certo? Pensou lá em prerrogativas, privilégios em juízo, tá? Lembra? Prazo processual em dobro, reexame necessário, que nós falamos, certo? Se os bens são penhoráveis ou impenhoráveis, se é de direito público ou de direito privado, esse quadrinho aí pode recortar, guardar, colar no material ou imprimir que vai servir para a vida toda, tá? Então, gente, nós conseguimos finalmente terminar a organização administrativa. Nós falamos um pouquinho aí sobre como a administração pública se organiza, a administração pública direta, que é o medo, né? Que são os entes políticos com capacidade normativa de criar leis, que é o medo, né? Municípios, estados, Distrito Federal e União. Falamos individualmente sobre todos os entes administrativos que fazem parte da administração pública direta, que é o FASE, fundações públicas, autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Então, com isso, nós encerramos aí o nosso estudo da organização administrativa e na próxima aula aí nós já vamos começar a falar de serviços públicos, de ato administrativo, dando sequência ao estudo do direito administrativo que está na pauta aí nossa, certo? Gente, um abraço, muito obrigado e eu vou estar à disposição de vocês lá hoje à noite na plataforma Teams, tá bom? Tchau, tchau.